E a polêmica de hoje é: será que você, que pagou sua passagem de avião, que não é uma coisinha barata, né? Foi lá, ainda pagou mais, que hoje em dia basicamente você tem que pagar mais para fazer isso, né? Para escolher seu assento. Você deve liberar o seu assento caso uma criança venha e fala: titia, abraçar tua perna e falar: titia, quero sentar aí? Uma querida chamada aqui, ó, como é que é o nome dela? Renata Belmonte passou por uma situação. Eu acho que passou por uma situação, não sei porque eu não vi o vídeo. Mas passou por alguma coisa parecida, aqui chutando o que aconteceu. E veio comentar aqui sobre essa polêmica que todo mundo está falando. Mais um assunto aqui de rinha do TikTok. Tá bom? Fala aí, Renata, o que você acha sobre esse assunto? Quer dizer que eu tenho que ceder o meu assento na janela do avião porque a criança tá chorando? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, que eu trabalho com direito aeronáutico desde 2010. Desde 2016, assento virou um acessório, o que significa que agora ou você paga para marcar o seu assento, ou você vai num assento aleatório escolhido pela companhia aérea. Então, se eu tô sentadinha na janela, é porque eu paguei pelo meu assento para ficar ali, ou dei a sorte da companhia aérea me jogar ali. Normalmente a companhia aérea vai te. A companhia aérea vai te jogar no do meio, né? Porque o resto todo mundo pagou pra escolher o assento, ou tem lá o treco de fidelidade que deixa tu escolher o assento, né? E fato é que aquele assento, ele é atribuído em regra apenas a um passageiro, correto? Daí chega uma mãe com uma criança chorando e vocês dizem assim: ai, mas o que custa deixar a criancinha viajar na janela do avião, né? Custa uns R$ 70, que foi o valor aí que você pagou pra sentar naquela cadeira. Bom, no meu caso, custa uma crise de pânico, porque eu tinha fobia de avião, eu não voava de avião de jeito nenhum, e hoje eu só voo na asa. Eu só vou no avião na asa. Por quê? Porque eu preciso ficar na asa, na janela, porque eu sei que a asa é mais estável. Quem me ensinou isso foi um piloto da Gol, que a asa ela é mais estável, e quando eu olho pela janela eu fico mais calma. Então, se você chegar... Gente, eu não sei. Esse negócio da asa eu sei que é real, tá? Realmente a asa é o lugar mais estável do voo. Agora, a janela pra mim me dá desespero. O corredor é melhor. Aconteceu qualquer coisa, o corredor é o primeiro lugar que você corre, gente. É o mais fácil. Eu ficaria no corredor, mas tudo bem, vamos lá. chegar com seu filho e quiser que eu saia do meu assento na janela, eu não vou sair. Eu não vou sair. E a criança pode chorar o que for, porque na minha opinião compete ao pai e à mãe educar a criança. Ai, que falta de empatia. Desculpa, eu já fui uma criança. Eu já fui uma criança e eu sabia que não era tudo que eu queria na vida que eu ia conseguir. Por que as crianças de hoje em dia não sabem? Então, se você educou o seu filho achando que o mundo vai se curvar a ele, eu te trago uma péssima notícia. Eu não sairia do meu assento, e acho que quem não sai tá certíssimo. Se você sair do seu assento, também não vejo nenhum problema, é a sua liberdade. Se é uma coisa que você liga, não tem nenhum problema, mas assim, achar que um adulto tem a obrigação de sair do assento para uma criança mimada sentar... Ai, gente... Esse vídeo deu uma certa polêmica, porque eu vou até já botar o próximo vídeo aqui, que é o vídeo da Paloma. A Paloma tá sempre aqui junto com a gente, que ela fez esse vídeo aqui falando quando foi que normalizaram falar mal de criança. Eu já vou dar minha opinião sobre essa questão do assento, inclusive depois eu vou contar uma história sobre isso, que eu realmente acho que se você pagou por aquele assento, não faz sentido nenhum você ter obrigado a levantar. Eu só não sei se, obrigatoriamente, aquela criança é simplesmente mimada, os pais são sem noção. Às vezes, gente, tudo depende, né? Tudo depende da maneira como os pais te abordam, qual é o motivo, tudo mais. Óbvio que a gente é ser humano e a gente vai ouvir aquilo ali do tipo, sei lá, alguma questão muito específica que pode ser que faça sentido você falar, não, tudo bem, a criança sentar aqui. Acontece. Em via de regra, na minha cabeça, você não tem que mudar de assento coisa nenhuma, né? Porque você pagou pra estar ali e muitas vezes, se o pai e a mãe acham que simplesmente a criança tem a obrigação de fazer o que ela quiser, aí realmente é um problema. Só que é aquela história, né? Que a gente até tava discutindo, deu até uma treta outro dia aqui no canal, que a gente tira conclusões sobre as coisas. Então, se o pai e a mãe tá pedindo pra sentar
pra criança sentar ali na janela, é porque o pai e a mãe são dois folgados e a criança é mimada e ela faz o que ela quiser. Nem sempre é por aí. Mas vamos colocar esse vídeo aqui, tá? Da Paloma, que mais uma vez está aqui entre nós, para falar sobre essa outra problemática do que incomodou ela nesse vídeo. As pessoas começaram a achar... Sabe o que eu queria saber, gente? Quando foi que as pessoas começaram a achar bonito falar mal de criança, assim, livremente? Tipo, vamos falar de criança, foda-se. Eu vi um vídeo de uma menina aqui agora, indignada. Ela começou o vídeo tão indignada que eu falei, gente, deve ser uma coisa grave, né? Séria deve ser. Falando que ela não cede o assento dela no avião pra mãe que tá com criança de colo chorando. Que ela acha isso um absurdo. E que ela não faz isso porque ela tem pânico de avião. E que sentar na asa, na janela especificamente, ajuda ela a lidar melhor com o voo. Até aí eu achei que ela tá certíssima. Qual foi o ponto que me pegou? Foi quando ela começou a problematizar, assim, no sentido de... Você não dá educação pro seu filho? Você tem que aprender a ensinar a sua criança que nem tudo é do jeitinho dela. Essas crianças mimadas, Minha filha, você tem filho? Quando eu vejo uma pessoa falando de birra de criança, que, se fosse o meu filho, ele ia ver só. Se fosse o meu filho, eu tenho uma sugestão. Tenha um. O que você acha? Eu não tô dizendo aqui que você tem que levantar o seu rabo do seu assento e deixar... Gente, o povo aqui nesse canal reclama de qualquer micro barulho. É barulho da minha baba, é barulho da música de fundo, é barulho do microfone, é barulho do não sei o quê. E tá aqui a Paloma fazendo o treco, estourando o durex no nosso ouvido. Vai lá reclamar com ela também? Será que alguém nos comentários reclamou? Não é possível, cara, porque olha, qualquer coisa o povo vem reclamar. Misofonia é real, eu sei, gente. Eu sei que tem pessoas com questão com misofonia e tudo mais, etc. a respeito. Agora... Todo mundo desse canal tem misofonia, gente? Ai, que pentelice do cacete. Mas amo vocês, viu? Já vão me cancelar. Todo dia eu tava assim, porque vai estar debochando da misofonia. A pessoa sentar. Não é isso que eu tô falando, tá bom? Agora acho que, eu não sei, faz tempo que eu não ando de avião. Mas eu acho que agora você consegue comprar a poltrona enumerada, né? E aí você senta lá. Ou você tem que sentar num assento aleatório. Sei lá, gente. É alguma coisa assim, não é? O lance é que, se você tem essa questão de, eu tenho pânico, eu não consigo viajar em outro lugar que não seja janela, eu tenho questões psicológicas relacionadas a isso, tá tudo certo. Entendeu? Mas você é um adulto chato, né? Que a gente tem que entender os seus probleminhas. Agora, a criança que não consegue controlar as próprias emoções e tal, sei lá, um bebê de 2 anos, numa crise de birra, que só quem tem filho sabe como é. Minha filha, eu acho que tem coisa que a gente não precisa ter lei pra regulamentar, sabe? Bom senso é uma delas. Se você é uma pessoa que tem bom senso e tá vendo uma mãe exausta com o bebê no colo, chorando horrores, e que talvez sentar na janela pode ajudar essa mãe, né, pra esse bebê se acalmar e todos fazerem um voo mais tranquilo, porque provavelmente essa não é a primeira, nem vai ser a última crise de choro deste bebê. Por que você não faz? Eu sei por que você não faz, porque você é uma chata, insuportável, que militou errado. Que veio na internet militar uma coisa que, tipo... Sabe? É isso que eu falei, depende muito da situação, não é qualquer coisa, não é qualquer criança precisando sentar na janela que é uma mimada e pai sem noção. Dá pra entender, é que nem, de novo, a história que a gente passou aqui recentemente da criança que foi levada na escola e aí a mãe é uma porcaria de família. A gente tira muitas conclusões sobre a vida dos outros, sobre a maneira que os outros educam os filhos, sobre o que faz, o que acontece. Muitas conclusões famosas do tirei do... né? E a gente age em cima dessas conclusões que a gente tirou da nossa cabeça e inventou. Gente, sim, tem muita criança que faz birra, criança sem noção, que o pai e a mãe não dão educação. Tem. Mas assim, a gente tem que saber dosar as coisas, sabe? Porque as pessoas tacam um hate em criança. Assim, ó. Sabe?
solto. Ah, vamos falar mal de criança, né? Vamos falar mal de criança. Aí se eu venho aqui e faço um vídeo falando mal de cachorro, o pau quebra muito. Porque aparentemente falar mal de animal não pode. Bater em velho também não, mas criança pode tudo. Criança tem que entender tudo, tem que compreender tudo. Tem que aprender desde cedo que as coisas não são do jeitinho dela. Ai, Mona. Que preguiça, hein? Ai, porque eu tenho pânico de... Aí todo mundo tem que entender. A coitada da mãe, desgraçada de cansado com a criança dando um piti, você não tem que entender. Ah, Olha, isso me irrita porque adulto quer ser compreendido o tempo inteiro. Sabe o que é isso? Um óleo essencial da minha loja. A Roberta do Caio. Você... Mas olha só, deixa eu fazer um comentário também sobre isso. É uma coisa, eu sei que tem toda essa questão da mãe tá exausta, da família tá exausta, de realmente criar uma criança não é fácil, mas não é a mesma coisa, não é tipo assim, eu preciso entender o adulto e não posso entender a criança. Ela... Por exemplo, eu durante muito tempo tive muita dificuldade de avião por causa do meu tamanho. Hoje em dia eu tenho bem menos, mas já tive muito mais dificuldade. Sabendo disso, eu sempre sentei no corredor do avião, porque sempre soube que no corredor eu podia levantar ali o braço, e eu já aprendi, sou especialista em levantar aquele braço fixo de todos os aviões, para ter um pouco mais de espaço e não no meio, para mim, impossível. Na janela também era impossível. Então, o único lugar que eu conseguia sentar era no corredor. Então, eu já me preparava. A primeira coisa que eu fazia, assim que eu precisava andar de avião, era escolher, lá pagar o que tivesse que pagar para escolher a cadeira do corredor. Então, a pessoa já sabendo disso, a mulher lá já sabendo disso, né, ela já foi lá e comprou a cadeira da janela. A mãe, talvez, sabendo que pode ser que o filho dê algum problema, por que não colocou a criança do lado, né? Então, tem a ver com... Aí pode ser, ok, comprou em cima da hora, já não tinha mais cadeira, já não tinha mais não sei o que, isso e aquilo, etc. Eu acho que é tudo negociável, mas, né, é aquilo. Eu também acho que é muito difícil uma mãe não já pensar em colocar a criança do lado. Se não tá do lado, alguma coisa aconteceu, né? Mas eu tenho certeza que num voo de, sei lá quanto, 200 pessoas, sei lá quanto cabe no avião, deve ter alguém que vai preferir, vai poder sentar na janela, caso outra pessoa não queira sair de jeito nenhum, e vai se resolver. Normalmente os comissários, eles resolvem esses problemas, né? Você dormir melhor. Vai lá. Adulto quer ser compreendido o tempo todo. Tudo a gente tem que compreender. Adulto tá com um copo cheio em cima da mesa. Se ele bate o braço e derruba... Todo mundo, nossa, não tem problema, deixa que eu limpo. A criança derruba, caralho! Agora você vai limpar, vou esfregar sua cara. Não é assim? Adulto, às vezes você tem aquele teu ex insuportável que vem na porta da sua casa chorar e dar piti. Ai, tadinho dele, é o jeitinho dele. A criança tá lá chorando, às vezes tá com sono, tá cansada, tá puta. Gente, eu adoraria resolver meus problemas chorando, tá? Eu queria. E aí a criança, tem um momento ali, aí todo mundo, se você não calar essa boca, você vai apanhar. Ó, você fala isso pra um adulto? Você vira pra um adulto e fala isso? Não fala, né? Daí vem, não, porque você que ensine o teu filho. Você que dê limites pra ele. Eu vou sentar onde eu quiser. Ai, chata, tá bom. Fala, chata. Eita, como é chata. Adulto tem essa mania, né, gente? Esse complexo. Que ele tem que ser compreendido. Ai, tadinho, ele tem que ser entendido, ele tem que ser acolhido. A Paloma tem toda a razão nisso. Um adulto, supostamente, já deveria saber se autorregular emocionalmente. A gente sabe que nem todo mundo tem isso, que tem pessoas que têm questões, mas se espera da criança que ela também se autorregule emocionalmente, quando, na verdade, o básico de uma criança é não conseguir se autorregular emocionalmente. A criança, ela chora, ela se desespera, ela grita, ela se joga no chão. É manha? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Muitas vezes aquela criança ela tá aprendendo os limites, até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, né? Como que ela lida com aquele turbilhão de sentimentos que ela tá ali sentindo e não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Então a gente não pode esquecer, não pode tratar uma criança como se fosse um adulto. Mas vamos ver aqui um outro vídeo. Um vídeo falando de uma pessoa comentando a treta. E essa aqui é a Patrícia Caroline. Vai, Patrícia.
Vocês estão acompanhando essa treta aqui da Paloma Fernandes com essa mulher aqui que fez um vídeo falando sobre ela não ceder o lugar dela no avião pra uma criança que estivesse chorando. E aí a Paloma deu a opinião dela, não em relação somente nessa situação de ceder o assento, mas sim sobre como as pessoas sempre arranjam um assunto pra poder falar mal de criança. Talvez ela tenha se expressado um pouco mal e aí as pessoas entenderam que ela estava falando que as pessoas devem ceder o lugar, sim, obrigatoriamente. Se uma... Não foi isso que a Paloma falou. Inclusive, lá no início ela falou que a mãe estava certíssima, só começou a errar na hora que ela começou a dar uma esculachada na criança. A criança estiver chorando. Eu entendi que a opinião da Paloma era mais sobre as pessoas quererem que crianças ajam como adultos e quando adultos agem como crianças, elas passam pano. Ela até citou o exemplo de que se fosse um adulto, provavelmente, ou então um idoso, as pessoas até cederiam o assento. Mas quando é criança, todo mundo fala, ai não, criança tá fazendo birra, tem que apanhar, tem que aprender, não pode fazer tudo que a criança quer. Porém, o que eu acho mais engraçado de toda essa situação é que a maioria das pessoas que estão falando que não cederiam o lugar pra criança no avião, nunca nem andaram de avião. Nem tão cedo vão andar de avião, mas elas precisam destilar o ódio delas contra as crianças na internet. Tá, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ela andar ou deixar de andar do avião já é uma questão já social, financeira, econômica. Aqui a gente está falando sobre ceder um espaço que é designado a você, que você pagou por ele, que você reservou ele, e você precisa sair. Aqui pode ser avião, cinema, teatro, pode ser 1 milhão de outras coisas. Se a pessoa andou de avião ou não andou, é o de menos, né? Na internet. E assim como a Paloma, não estou dizendo que ninguém tem que ceder o seu lugar pra ninguém, entendeu? É só questão de bom senso. Esses dias eu vi um vídeo que a mulher estava reclamando que ela estava com a criança dela de colo e começou a chover e ela estava esperando o Uber e aí ela entrou assim numa loja e perguntou se ela podia esperar ali por uns 3 minutinhos porque o Uber dela ia chegar. E aí o cara falou que ela não poderia esperar, que eles estavam fechando a loja. E não foi surpresa nenhuma quando eu entrei nos comentários e a maioria das pessoas estava, o quê? Concordando com o homem. Ai, problema é seu que você tem um filho, lide você com seu filho. O seu filho só é importante. Aí eu acho que é dodói mesmo. Aí eu acho que já é o básico da decência e da empatia. Pra você, quem pariu mantém em balanço. Ai, agora você acha que a pessoa tem que chegar mais tarde nos compromissos dela porque tem que esperar você pegar o Uber com o seu filho, porque você tá na chuva. Não é questão de você ter obrigação com as coisas, a gente não tem obrigação de nada, é questão de a gente ter empatia, bom senso. Se uma situação dessa acontece com você e você vê uma mãe com criança de colo, debaixo de chuva, e ela vir pedir pra você, olha, posso esperar 5 minutinhos aqui só pro meu Uber chegar, e você falar que não, me desculpa, meu amigo, mas você já tá morto por dentro. Nossa, aí concordo 100%, 200 mil por cento, 400 mil por cento. Certíssima. É sobre, né? Maíra Post Miller, essa aqui também já aparece. A gente já tem aqui um hall de pessoas que já aparecem nesse canal direto, né? Eu acho que a gente tem que respeitar crianças e tratá-las como Tá travada, bicha? indivíduo, mas não, eu não acho que aquela Mona tinha que ter cedido o lugar dela no avião. O que as pessoas cometem é achar que elas podem dizer eu não gosto de criança. Mas se tu tá dizendo eu não gosto de criança, tu tá basicamente dizendo eu não gosto de ser humano. E isso não é legal. Porque assim, as crianças, elas são indivíduos, né? Elas são seres. Então não existe isso de eu não gosto de criança. Mas... Até porque você não gostar de criança, ainda vou falar mais disso, mas você não gostar de criança, alguém teve que te aguentar quando você era um pirralho. Alguém teve que trocar essa tua fraldinha pra tu não viver embalada no cocô. Alguém teve que aguentar quando você chorou, quando você estava sentindo dor de dente, quando você queria mamar, quando você queria não sei o quê. Então, o mínimo da decência é você poder aguentar, sim, outras crianças. Tá? Você não tem que lidar com criança que é totalmente sem noção, com pai e mãe que é totalmente... que larga a criança de qualquer jeito. Nada disso. Tá? Então, de novo, a gente está aqui nesse canal, mais uma vez, tentando chegar no meio do caminho, né? Que é uma coisa é você ter um pai e uma mãe que é completamente permissivo e faz com que a criança vire quase um ditador, né? Fazendo o que ela quer e não tem nenhum limite. Aí é uma coisa, aí a gente está tirando isso. Agora, você simplesmente achar que uma criança não pode existir, que você está num avião e você ficar irritado, você pode até ficar irritado. Eu fico super irritada com barulho. Então, se tá uma criança chorando no avião durante uma viagem inteira, é muito chato. Agora, uma coisa é você achar muito chato, a outra coisa é você achar que aquela mãe, ou aquela família, ou aquela pessoa não deveria nem estar ali, ou que ela deveria dar um jeito de dar um soco na cara da criança e fazer a criança dormir, né? Então, são duas coisas. Você pode achar chato, eu também acho um porre. Quando tem gente gritando, pode ser criança, adulto, jovem, adolescente, pode ser qualquer coisa, eu acho um saco. Agora, uma coisa é um adulto sem noção ouvindo alguma coisa alta no telefone. Outra coisa é uma criança que tá ali, de novo, passando por questões de criança, tá?
Achar chato não quer dizer que você tenha que agir e fazer com que aquela pessoa passe por uma situação bem desconfortável só porque você é dodói. Uma experiência pessoal que eu tive, eu estava na fisioterapia do meu cachorro e a moça tava com um filho doente lá, que ela teve que tirar da creche, ela tava lá com o filho doente. Ele tava super bem, tava andando por tudo, e aí ele chegou perto de mim. Aí uma hora ela falou, calma filho, eu nem sei se a tia gosta de criança. Daí eu falei pra ela, não existe isso, né? Todo mundo tem que gostar de criança. Não existe isso de não gostar de criança. Uma pessoa que não conviveu muito com criança e não sei lidar direito, sou. Mas assim, a gente aprende, tá tudo certo. Só que o que acontece? A Mona do avião, ela tinha um problema de que ela passava mal se ela não sentasse no lugar específico. Tanto que ela comprou aquele lugar específico. Então, eu acho que ela tinha que sair daquele lugar. Quem não tá entendendo nada, ela disse que ela tinha fobia de avião e ela precisava sentar na asa do avião, que era o lugar mais estável do avião, é assim que ela sempre viaja. Então ela comprou o lugar na janela e na asa pra ela viajar e conseguir viajar de boas. Aí chegou uma mãe com filho, né, e queria sentar no lugar dela, que a criança queria sentar na janela. Ela tava tipo assim, ai não, eu não vou deixar criança nenhuma, que criança mimada, pipipi, papapó. Eu acho que sim, ela passa mal. Claro, ela tem direito dela, ela pagou, ela passa mal, é assim que ela se sente melhor. Tudo bem, é direito dela sentar naquele lugar. Só que uma vez que apareceu uma criança que tá ali passando mal, né, chorando e tal, tu pode virar pra ela e dizer, ah, então, a titia, ela passa mal, se ela não sentar aqui, me desculpa, não vou conseguir mudar, tá tudo bem, sabe? Tratar a criança como um ser humano. Exatamente, é tão difícil, gente. É tão difícil, provavelmente nem tem que falar isso com a criança nem deve estar negociando a questão do avião. É a mãe falar assim, você se incomoda de mudar? Porque ele queria muito ir na janela, ele passa mal, você não tá na janela, não sei o quê. E aí você, como um adulto, chega pra pessoa e fala assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu super entendo, mas eu não posso mudar porque eu passo mal se eu não sento aqui. Eu só consigo sentar aqui, eu tenho muito medo de avião, tudo mais, etc. Tem como você pedir pra outra pessoa, ver se muda? Posso até te ajudar a ver aqui outra pessoa. Você nem precisa chegar nesse nível. Mas chama o comissário, pergunta, olha só, essa mãe aqui tá precisando mudar, eu não consigo mudar, eu também passo mal se eu sair daqui. Tem como a gente resolver como adultos, seres humanos? É difícil a gente chegar nesse nível? Acho que não. Confio em vocês. Ah, mas não é minha obrigação. Não é tua obrigação. Mas tu vai tornar a vida daquela mãe mais difícil? Né? Eu não vejo por que tornar a vida da mãe mais difícil. Ah, mas eu não tive filho, então eu não preciso lidar com isso. Tudo bem, tu não teve filhos, então tu não vai lidar com isso diariamente. É uma situação pontual que talvez tu tenha que olhar pra criança, olhar pra mãe da criança e explicar, olha, eu passo mal, se eu não sentar aqui, eu tenho fobia, então vou ter que ficar aqui, tá? Desculpa, não vou conseguir ceder o meu lugar. Tá bem? Tá bem. E aí ia ficar bom pros dois. E aí não ia precisar de vídeo na internet. E às vezes, eu sei que nem sempre funciona, tá? Às vezes a criança quer porque quer, mas às vezes é importante explicar pra criança o porquê das coisas. Porque às vezes tu nem falou o que aconteceu, o porquê que aconteceu, por exemplo, nem sempre a gente vai poder sentar no lugar que a gente quer por causa disso, disso e isso. E às vezes a criança entende, às vezes a gente acha que a criança não vai entender, mas às vezes ela entende. Só que às vezes ela não entende também. E aí vai saber, né, de nós ajudar a mãe a talvez lidar daquela melhor maneira. Vocês entenderam? Né? Faz sentido? Será que faz sentido? Ai, fada sensata, exatamente. Eu preciso, antes de botar a nossa queridíssima Fabi Bubu, me irrita muito, muito esse papo de eu não tive criança, então eu não tenho que lidar com a criança. De novo, se você está nesse planeta Terra, você já foi uma criança, alguém já teve que lidar com você. Seja uma pessoa decente, minimamente. Né? Alguém já teve que lidar com o estorvo de ter limpado a tua bunda. Alguém já teve que fazer isso por você. O mínimo que você pode fazer é, como a Maíra falou, né? Se você não teve criança, você não vai ter que lidar com isso no seu dia a dia. Você não vai ter que... Até porque lidar com criança não é simplesmente lidar com uma criança chorando ou querendo sentar numa cadeira de avião. É lidar com o futuro da criança, é lidar com onde a criança vai estudar, se ela vai chegar com um tapa do coleguinha em casa, se ela vai fazer o cabelo maluco e vai ficar traumatizada o resto da vida, se alguém vai fazer vídeo na internet falando que ela foi abandonada no colégio. Então, assim... Isso é lidar com uma criança 24 horas. Uma criança querer sentar no seu lugar por um motivo X, Y, Z, não é lidar com criança, tá? Lidar com criança é também lidar com a sociedade. E você, querido Tarzan, não mora na selva. Você mora em sociedade, e morar em sociedade quer dizer lidar com seres humanos. Não só lidar com seres humanos, mas ter a decência de saber que a gente é uma comunidade.
que a gente vive junto. E para viver junto, a gente precisa fazer minimamente com que aquela experiência seja pelo menos boa para a maioria das pessoas. Ou se você for uma pessoa que minimamente tem essa preocupação de ser uma pessoa decente, é você tentar ajudar para que a situação seja legal, entendeu? Para que uma mãe que não seja sem noção, que não esteja querendo abusar do direito dela, que não esteja... Eu aqui estou falando mãe, pai, etc. Uma pessoa que não está querendo abusar da situação dela, que está educadamente vindo conversar com você, será que você pode me ajudar nisso aqui? Se você for uma pessoa decente, não interessa se você quer ter filho, se não quer ter filho, isso é um problema teu, tá? Se você vai engravidar, se não vai engravidar, se vai adotar, se não vai adotar, se vai não sei o quê, é um problema completamente seu. Agora, a criança faz parte da sociedade e assim como você não vai passar na rua cuspindo, cagando no chão, para outro adulto não ter que pisar, escorregar e cair de cara, você também não vai tratar mal uma criança. É uma coisa básica de quem vive em sociedade. Porque senão você vai pro meio da selva, constrói uma casinha na árvore e mora lá. Porque se a tua casa tem água, tem luz, né? Se tem alguém que faxina a rua da tua casa, é porque as pessoas, além delas terem trabalhos, óbvio, elas receberem para isso, elas fazem isso também porque existe uma sensação de comunidade das pessoas quererem viver num lugar legal. Então seja você também uma pessoa decente. Não dói, não. É legal, tá? Até porque volta para você em algum momento. E não tô falando de lei do retorno, não. Tô falando, assim, de prático mesmo. As coisas voltam para você, tá? Fabi, querida, vai. Habla. Sobre dar o assento pra criança no avião, me marcaram no vídeo de uma pessoa que estava comentando, então eu não sei nem quem são as influenciadoras que estão envolvidas, nem o que elas falaram. Não é a primeira vez que surge essa polêmica, né, gente? Eu acho que, assim, se você pagou por aquele assento, infelizmente, você não vai ceder pra outra criança, pra uma criança, porque ela tá chorando e tal. Até porque aí entra a frustração que todo mundo quer ver, né, na educação positiva, na educação respeitosa, o não, que as pessoas acham que a gente não dá. Viver é aprender, faz parte da educação. Lidar com não, com a frustração de não conseguir o que quer, isso é consequência, certo? Então, se você comprou o seu assento, você vai manter o seu assento, você não vai dar pra uma criança porque ela tá chorando. Quem vai ter que lidar com isso, infelizmente, é a mãe da criança. E a gente sabe que hoje em dia, se você quer tal assento, você tem que pagar por isso. Então... Como eu disse, eu não sei nem qual é a polêmica que tá se criando sobre esse assunto. E eu entendo que pessoas vão ficar do lado da criança e tudo mais. Ai, porque o adulto não cede, que absurdo, é uma criança que não entende. Só que você pagou pra estar ali. E eu vi que a moça falou que ela tem medo. E o piloto uma vez disse pra ela ir na janela, né, que isso faz bem pra ela. Mas independente, eu acho que a gente não precisa... Não é o caso dela, tá? Ter uma desculpa para não ceder o lugar pra criança. É o seu lugar, você comprou, então ele é seu. Acho que a discussão é sobre você daria ou não assento pra criança. Eu, gente, sinceramente, não daria. Se a Valentina, que ela já tá grande, mas ela já foi menor, né? Chorasse ou qualquer coisa porque ela quer ir na janela, eu tenho que explicar pra ela que, filha, não é assim que funciona. Tem uma pessoa ali, é o lugar dela, então não dá pra ir na janela. Só reiterando uma coisa, não tem nem só a ver com pagar, tá bom? Tem a ver com não poder, com o direito seu. Se você foi designado ali naquele lugar, você pode ser gentil e tudo mais, mas falando de direito, eu entendo que, assim, é o seu lugar, você não é obrigado a ceder pra uma criança. Não só porque você pagou. Pagar, sim, é um agravante, né? Porque você pagou para escolher. Ou você paga ou senta em qualquer lugar. Então, você fez uma escolha, você desembolsou para estar ali, então, muito menos você vai sair. Mas não é nem só sobre o dinheiro, é sobre o direito. Se você está naquele lugar e você tem o direito de estar ali, você pode preservar o seu direito e não optar em não ceder o lugar. Exatamente. Inclusive, eu acho o seguinte, que, como eu falei antes, tudo tem camadas, né? Então, uma coisa é, por exemplo, de última hora aconteceu um problema, a mãe ela comprou a passagem de última hora, a gente sabe muito bem que muitas vezes de última hora no avião, se você não sabe, então eu tô falando aqui, só sobram alguns lugares, não sobram lugares juntos, então pode ser que uma mãe acabe tendo que comprar de última hora para ela e para uma criança e os dois assentos não fiquem juntos no avião. Então, eu acho que é decente, assim, a gente pensar como que a gente pode solucionar para ver que essa criança possa ficar junto com a mãe, se a criança for uma criança muito pequena e tudo mais, etc. Até nem sei se é possível, se é permitido a criança viajar em outro lugar, provavelmente é, mas é isso. Eu acho que pode sim se pensar. Agora, chegou a mãe, a criança quer ir na janela porque quer ir na janela, porque tá afim de ir na janela, e a mãe pedir, a mãe pode até pedir, a pessoa pode até ceder. Mas é total direito da pessoa não querer ceder, até porque é isso que a Fabi falou. Faz parte
da educação da criança, ela ouvir dizendo que não pode. Ela não pode fazer o que ela quer. E isso não é num ponto de escrotizar a criança, entendeu? Do tipo, você não pode fazer o que você quer, você é um lixo, você é um mimado, não sei o quê. Não. É saudável. Lembra que a gente está falando que a criança ela está aprendendo o tempo inteiro a lidar com as suas emoções, a conseguir se autorregular, receber não, receber limite, dizer isso aqui você não pode, isso aqui você não deve, isso aqui você não pode ir, até aqui você não pode passar. Isso tudo ajuda a criança a se autorregular e saber os limites que ela vai ter, né? Então, a criança chegar e falar, eu quero ir na janela porque eu quero. Olha, o nosso assento não é na janela, você não tem como ir agora. Independente se a pessoa ela tem pânico, se não tem pânico, etc. Independente, né? Quando eu também dei o exemplo lá de falando, olha, você conversar com a mãe, né? Do tipo, olha, eu não posso ceder o lugar por isso, por aquilo, não sei o quê. Também não estou dizendo aqui, e é bom falar isso que a Fabi falou, não estou dizendo que ela é obrigada a dar essa justificativa, não, tá? Eu acho que assim, se ela tem uma justificativa, não custa nada falar e conversar como dois seres humanos e dois adultos. Agora, não é obrigada a dar justificativa. Você pode dizer simplesmente, não, eu não quero, porque não, né? Então, eu acho que é tudo um equilíbrio do tipo, tem como você ceder seu lugar para eu conseguir ficar perto do meu filho? Eu não consegui comprar 2 passagens no mesmo lugar? É uma coisa. Olha, se a criança não vai na janela, ela passa muito mal. Eu também não consegui comprar na janela, só consegui comprar aqui os 2. Normalmente ele passa muito mal toda vez que vai. É outro lugar que você pode até pensar. Agora, quer porque quer, pode até tentar. Quer dizer que a criança é abusada? Não. Inclusive, eu vou contar uma história minha. Da última vez que eu viajei de avião, eu fui chegar no meu lugar e eu até errei o lugar, porque assim, você chega, aí tem lá, por exemplo, 28 é a linha toda do avião, né? Aí tem ABC de um lado, D e F do outro. Aí o meu era o D, que é o corredor do lado direito. Eu cheguei, vi 3 pessoas sentadas de um lado. Aí eu falei, então o meio é do outro, né? Com certeza. Eu fui lá e sentei no outro. De repente chegou uma pessoa e falou assim, olha, esse aqui é o meu lugar. Aí eu falei, ué. Aí quando eu fui ver, eu tava no 28C, que era o corredor do lado esquerdo. E aí eu fui olhar pro lado e vi uma mãe com 2 crianças. E aí eu falei, ué, essa pessoa, então eu já automaticamente achei que eu sentava do outro lado, porque já tinha 3 pessoas nesse lugar. Quando eu falei que eu tava, não, então, calma aí, eu tô do outro lado, eu fui lá falar com a mãe. A real é que nem a mãe nem as 2 crianças eram daquela linha. Porque logo depois chegaram as outras pessoas dos outros 2 lugares, que também a mãe estava naquele lugar. Então a mãe simplesmente deu de doida, e eu não sei se era mãe, se era não sei o quê, simplesmente deu de doida e falou, vamos sentar aqui. Tanto que na hora de sair, ela saiu com uma cara assim do tipo, é verdade, eu não sou aqui não. E sabia que não era. Tanto que tinha uma pessoa com ela atrás, assim, e que falou do tipo, você sabia que não era teu lugar aí, né? Quer dizer, ela simplesmente sentou ali e esperou dar de doida pra ver se ninguém sentava. Eu acho que, assim, depois que fechou o avião e tá liberado, levanta e todo mundo senta lá. Agora, criar zona na hora do embarque, sentando em 3 lugares que não são seus, num avião que está lotado e que é óbvio que as 3 pessoas vão chegar ali, aí esse é o caso da mãe sem noção. Aí esse é o caso do responsável que só tentou meter o louco para ver se alguém não ia sentar ali, ou se sentasse a pessoa se sentisse constrangida e saísse dali. Aí já não dá. Né? Que aí me criou uma confusão, porque eu quase discuti com o cara dizendo que o cara tava no meu que ele queria sentar no meu lugar. Depois eu fui ver que não era meu lugar. Aí quando eu fui olhar pro lado, a querida tava assim. Ai, trouxa. Não dá. Eu quero mostrar, a Fabi, ela falou que não é a primeira vez que fala desse assunto, e eu queria mostrar exatamente o vídeo de quase 1 ano atrás, exatamente, 10/10/2023, exatamente há 1 ano atrás, a Fabi estava falando desse assunto, e eu vou mostrar depois da onde que veio a outra treta do avião. Tá? Então vamos lá. Vocês viram a polêmica da criança que queria ir na janela do avião e a outra menina que tinha comprado não deixou? Eu tô sempre aqui defendendo as crianças e tudo mais, e vou pra sempre defender, mas obviamente nesse caso quem tá errado são os pais da criança. Quando entraram no avião, se o assento não é deles, não deveriam nem ter colocado a criança lá. E ainda os pais falaram que não iam conseguir tirar a criança porque ela tava chorando muito.
Falando aqui de crianças típicas, né, vamos colocar assim, não vai gerar trauma nenhum não ir na janela do avião. É uma situação desconfortável que os pais devem controlar antes de chegar naquilo. Se não é o seu assento, você não deveria nem ter chegado perto. E outra, vai tirar a criança chorando e vai explicar pra ela. Vai demorar pra ela entender? Tudo bem, mas ela vai ter que entender. Pra na próxima, nem deixar isso acontecer. E não é culpa da criança. Então assim, eu vi muitos comentários falando da criança. Não é sobre a criança, é sobre os pais não terem responsabilidade ou acharem que porque é criança tudo tem que ser relevado. Não é assim. Não é porque é criança que vai fazer tudo o que quiser. Não é porque você não vai respeitar aquela situação só porque é uma criança. Os pais estão desrespeitando a pessoa que comprou o assento ou o lugar dela, ela comprando ou não. Isso porque a menina ainda deu sorte, que ela já tinha dito pro avião inteiro que ela tava super ansiosa, que era a primeira viagem dela, que ela ia na janela e tal. Então tava todo mundo sabendo, né? E lidar com frustração faz parte da vida. A criança, por mais que seja chato, desconfortável e tudo mais, que os pais deixaram chegar naquela situação, ela vai aprender a lidar com a frustração. Não dá, pronto, acabou. Eita, Queen consistente, né, gente? Aqui, ó, Halloween, eu também tô meio de Halloween hoje. Gostaram? Então tá. Queen consistente, porque foi lá e falou a mesma coisa. Aí eu acho, se bem que não, né, que esse vídeo aqui... Não, esse vídeo de antes, tá vendo? 11/9. Eu acho que esse vídeo meio que nasceu desse vídeo aqui. Eu acho, tá? Que veio desse vídeo dessa menina aqui mostrando a treta. Vamos ver. Vocês não vão acreditar no que tá acontecendo aqui no avião. Quando nós estávamos na fila, a gente viu a menina numa empolgação, que era ser Ah, é esse mesmo. a primeira vez que ela ia pegar um avião, que ia ter acesso à praia, e ela estava super ansiosa para sentar na janela. Eu e Darley entramos primeiro. Aqui na nossa frente tinha um casal de filhos. Um casal tinha um filho e a moça colocou a criança na janela. E aí ela chegou. E aí a criança não queria sair da janela. A criança deveria ter uns 5, 6 anos. E a mulher perguntou, você faz questão de ir da janela? Aí ela disse, olha, eu faço sim. E a gente escutou a menina super empolgada para poder ver o mar de cima. E aí a mulher falou, olha, vai ser difícil tirar ela daqui, porque ela tá chorando muito. Então não tem como. E agora... Você entende como é a mesma história que eu contei? Que é a história de constranger a pessoa pra pessoa poder sair dali? Tipo, azar, querida, que tá chorando. Ela não deveria nem ter sido colocada aí primeiro. Ela deveria ser colocada no lugar que está designado a ela. Aí, é diferente você chegar para uma pessoa que está no lugar e falar, tem como você trocar? Do que você simplesmente sentar no lugar vago e se alguém chegar. E se chegar, você ainda vai constranger a pessoa para deixar ela sentar ali. Aí, meu amor, aí não dá, né? Agora a menina tá reclamando lá na frente pra ver aonde que ela pode sentar. Se fosse vocês, o que vocês fariam? Já chama o comissário e fala assim, você pode tirar. Dá teu jeito. Que aí, meu amor, já dá bosta, tá? Já dá ruim. Ô, meu amor, para de passar o vídeo. Obrigada. Já dá bem ruim, tá? Qualquer coisa já chama a polícia. Aí resolve rapidinho. Tá bom? Então tá. E aí a mulher falou, olha, vai ser difícil tirar ela daqui. Garota, óbvio que eu faria questão do meu lugar. Gente, sem pensar 2 vezes. Cara, eu me coloco muito no lugar das pessoas nessas situações. Eu fico pensando que se fosse comigo, porra, eu juntei uma grana pra andar com um meio de transporte que eu nunca andei na minha vida, que é o avião. E, putz, eu tô na fila do avião, eu tô extremamente animada e eu tô falando pra todo mundo que eu nem conheço. Caraca, eu vou andar de avião pela primeira vez, E aí, putz, eu vou ficar na janela e tananã, eu vou ver o mar. Quando eu chego no meu lugar, tem uma criança sentada no meu lugar, de 5, 6 anos, pelo que a menina falou no vídeo, né? Aí os pais da criança viram pra mim e falam, você faz questão da janela? E eu falo que faço, porque eu paguei pela janela. Caramba, é a primeira vez que eu tô andando de avião, sabe? É um sonho que eu tô realizando. Como assim? Tipo, entende? E depois de eu falar que eu faço questão da janela e de todo mundo ter percebido desde a fila que eu estava assim animada e ansiosa pra aquela viagem, aí eu ainda tenho... Independente se você está ansiosa ou não, independente se é a primeira vez ou não, continua sendo seu direito. Tenho que escutar do pai e da mãe falar que vai ser muito difícil tirar a criança dali porque ela tá chorando muito. O que eu tenho a ver com isso? Sério, eu tenho que pegar, abdicar de um tempo que eu trabalhei, de uma grana que eu juntei, de um sonho que é viajar de avião pela primeira vez e ficar na janela pra contemplar a vista, porque uma criança tá chorando por um lugar que nem é dela, que os pais dela não pagam. Sabe o que devia ter feito? Começar a chorar mais alto que a criança. Berrava, gritava, se tacava no chão.
Que ia falar, vai ser muito difícil não sentar ali porque eu vou começar a chorar. Pagaram? Não, gente, não tem isso. O problema que aquela criança vai ter de frustração amanhã ou depois que os pais resolvam com ela. Isso daí é problema deles, pessoal deles. Se eles deixaram a criança sentar num lugar que não era dela, por qualquer motivo que fosse, eu não tenho nada a ver com isso. A partir do Porque você vê, é isso. Aí o que isso ensina pra criança? Que se você chorar bastante e gritar, você vai ter o que você quer. Aí, meu amor, acabou, né? momento que a aeronave não fechou a porta e ainda tem um lugar pra ser preenchido, ninguém tem que ocupar aquele lugar. Eu penso, de verdade, eu penso assim. Sempre que eu viajei de avião, eu via situações da pessoa sentar num lugar que nem era dela, aí tá naquela situação da pessoa, da dona do lugar, tá assim... E a pessoa, ai, poxa, eu tô sentada num tal lugar, você pode trocar? E a pessoa fica, meu Deus, gente, onde é que tá o senso? Porra, tu quer escolher um canto, tu quer escolher um lugar, paga. É tão simples. É, menina, agora o TikTok tá nesse daqui de passar o próximo automático. Se eu não botei relógio automático, é pra quê? Ai, vamos passar raiva? Vamos passar raiva? Ver a nossa querida matadora de One Direction is Hot? Nem fiz esse vídeo, gente, que eu tava viajando, desculpa. Essa querida, essa desqueridona aqui que aparece sempre o quê? Com uma opinião bem polêmica no final, um tigrinho. Ai, que bom. Mas vamos ouvir sim, porque é bom, a polêmica é boa. Né? Todo mundo ganha, ai que delícia. Fala, Evelyn, fala da tua renda extra, que a gente tá querendo ouvir a renda extra hoje. Tá? A gente tá querendo descobrir como que faz renda extra. Eu acho que esse assunto tem muitas camadas e eu vou dar minha opinião como pessoa que não é mãe, tá? E que não pretende ter filhos justamente por causa dessas questões. A única pessoa que tem a obrigação de aturar e de gostar do seu filho é você. Eu optei por... Mas, Evelyn, todo mundo atura você, meu amor. E alguém tem obrigação? Imagina as pessoas que convivem. não ser mãe, justamente A One Direction Hot teve que te aturar demais, inclusive. não ter que lidar com isso. Aí eu vou ter que lidar porque os outros optaram por ter filho? Acho que a pergunta tá direcionada. O problema... Imagina a tua mãe que optou. Que opção do inferno. Pra pessoa errada. Por que que a mãe não compra o lugar da janela pra garantir que o filho não faça birra se ela sabe a pecinha que ela tem em casa? Faz muito tempo também que eu não ando de avião, então não sei como é que tá o babado, mas vamos supor que seja que nem ônibus, por ordem de chegada. Se você sabe o filho que você tem, chegue um dia antes no avião, fique esperando e garanta que você vai ser a primeira a entrar e vai... Com certeza a mãe não tem mais o que fazer. Ela não pode lidar com a boçalidade das pessoas que não podem entender que talvez... Ainda mais isso, porque a gente tá falando de... Só piora a situação, né? Porque no avião você paga e você marca o treco, né? Não é ordem de chegada. Inclusive, no ônibus também não é, né? No ônibus intermunicipal, né? Também é lugar registrado, né? Marcado. Não é ônibus de rua. Né, Evelyn? Quando você vai viajar pra algum lugar, não é coisa não. Aí você fala que a pessoa tem que chegar um dia antes, realmente. O que esperar da renda extra? Vai poder escolher o lugar que você vai sentar. Porque é isso, gente, não só nessa questão, mas em todas as outras da vida, cada um com seus problemas, ninguém tem nada com isso. E dependendo da criança, ela vai pentelhar o voo inteiro. Ela vai arrumar outra coisa pra pentelhar. Ah, porque não custa nada. Custa. Não tô dizendo que seja o seu caso porque vi que você é mãe, mas se você não consegue controlar o seu filho, educar o seu filho e fazer ele ser uma pessoa minimamente sociável, viver de forma sociável, não saia com seu filho. Porque é literalmente isso, ninguém é obrigado a aturar. Ai, mas se fosse um cachorro... Pera lá. Se for aquele cachorro que fica de pentelhação, latindo o tempo todo... Concordo com você. Agora, tem gente que taca hate em animal aqui por conta de nada. Porque, por exemplo, as pessoas preferem ter animais do que bichos. Qual é o sentido de tacar hate num animal simplesmente por causa disso? Querer que as pessoas tenham empatia porque seu filho tá fazendo birra, mas você não tem empatia. Eu não digo você diretamente, tô falando da pessoa que pensa assim. Você não tem empatia com as pessoas que pagaram pra estar ali, pra terem paz, e seu filho tá pentelhando. Como é que faz? Como é que tá aí essa jogada? Acho que levar o título de chata nem tá tão ruim. Não, amor, deixa eu te contar uma coisa. Você pagou a passagem... Só te dando esse esclarecimento. Você pagou a passagem para sair do ponto A e ir até o ponto B. Paz você tem quando você aluga um jatinho. Aí você vai ter muita paz. Que aí vai fazer exatamente como você quer. O avião, assim como qualquer outro transporte, é público. Inclusive, você não sei se você já viu, assim, que até em jatinho tem escrito assim, transporte público. Né? É um transporte que, se você comprou, o seu direito é sair de um ponto A e ir até o ponto B. A paz já é com você.
Tá? Tá bom. Foi assim. Sou chata mesmo. Tô com uma oportunidade pra tu ganhar um Isso aí, dinheirinho gente. esse final de semana ainda. Será que vale a pena? Será que vale a pena pelo menos um incenzinho na sua conta? Será que vale a pena? Não vale a pena não, gente, tá? Não vale não. Só queria avisar vocês que não vale. Vamos ouvir um pouquinho de Isabela, só pra dar aquela... Ai, desopilada? De criança, hein, gente? Essa semana teve os assuntos aí de criança, hein, gente? Uns negócios assim avassaladores, que as pessoas botam assim no nível muito, sabe? Bobeira, coisa boba. Essa semana teve aí falando de... Tem até medo que a Isabela tem algumas opiniões. Que é uma comédia, que é um negócio engraçado, que é um exagero. Tem renda extra? Não tem. Criança que acha que é animal. Ah, mãe, acho que eu sou um cachorro. Gente, é simples. Faça a comida preferida dessa criança e bote do lado um prato de ração. E diga, a ração é o que você vai comer, porque você é um cachorro. Ah, mas essa é a minha comida preferida. Como gente, você come isso aqui. Como bicho, não. Cachorro come ração. E a partir de hoje você vai andar na rua de coleira, de 4, cheirando o cu dos outros. Ah, pois é. Então você não é cachorro. Tá bom? Ah, mãe, tô me sentindo um rato. Vamos pro esgoto. Que? Vou abrir aqui a tampa do esgoto, você vai entrar, você vai ficar lá. Porque você não tá se sentindo um rato, o rato vive lá. Tá bom? Pronto. Rapidamente, essas crianças vão parar de se sentir animal na hora. Na hora, coisa rápida. E um outro assunto também aí que foi falado foi o negócio de ceder janela em avião, né? Gente, vou te contar um negócio. O problema raramente vai ser a criança. A maioria das vezes vai ser o pai e a mãe desta criança. Porque assim, Ai, graças a Deus, te amo, Isabela. É exatamente isso. Raramente o problema vai ser a criança, o problema é o pai e a mãe. É a maneira que o pai e a mãe tá ali, ó, educando. Porque é isso. Uma pessoa educada, consciente e tudo mais, se precisar muito, vai tentar conversar. Agora, se a pessoa simplesmente acha que é o direito do príncipe, né, sentar onde quiser, aí o problema é sempre do pai. Particularmente, gente, depende muito da situação. Eu não cedo, mas depende da situação. Se eu ver que realmente a criança, tipo Rainha, nunca errou. assim, pô, tô vendo que a criança, sabe, tem questões ali e tal, que realmente, né, ela se sente mais confortável mesmo na janela, e eu não tiver nenhuma questão com janela, foda-se janela pra mim, tá bom, senta aqui, você vai ficar quieto mesmo? Faz acordo com a criança. Você vai calar sua boca, você vai ficar a viagem inteira com a sua boca fechada. Vou ficar. Então vai na janela. Se você abrir a porra de sua boca, você sai da janela. Morou? Acabou. Pronto. Aí se essa criança fica quieta, pode ir. Aí vai até na asa. Contanto que não me perturbe. Mas tem gente também que não quer ceder. Tá errado? Não tá errado também. Porque se eu tiver num dia virada, eu não cedo. E acabou. Ah, mas é porque eu não comprei o assento na janela, porque tem como comprar antes. Eu não sei o que é assento na janela, e aí a minha criança gosta de ir na janela. Desce no próximo ponto, pega um ônibus. No ônibus é bom que você pode sentar em qualquer lugar da janela, tá bom? E aí você vai de ônibus para o seu destino. Não tem problema não, só ir, vai de ônibus mesmo. Ah, mas é porque, meu parceiro, se eu não tiver afim, se eu for com a cara dessa criança, se eu me... Ah, essa criança aqui, tá bom. Pronto. Mas se também eu não for, e principalmente com a cara do pai e da mãe, que é o mais importante, né? Porque a criança, pra mim, tanto fez como tanto faz. Mas o pai e a mãe, que pra mim, que é o problema. Que é sempre a problemática. Esse dia mesmo, eu tava no avião, a criança tava chorando, tadinho, nenenzinho. Aí eu, não sei o que, quer mudar de lugar. O pai falou, não, é que meu filhinho gosta de ficar em pé. Ele, né, nenenzinho de colo e tal. Posso ficar 5 minutinhos com ele em pé ali no cantinho? Aí a moça foi, ficou do lado, falou, não, vou ficar aqui, porque qualquer coisa que aconteça eu tô aqui pra te ajudar. Pronto, ficou 5 minutinhos, a criança ali em pezinha, acalmou, sentou, pronto, acabou. O pai dominou ali a situação. Então, às vezes também, é uma questão, entendeu? Do pai e da mãe ter a noção do que está fazendo. Ah, Bela, mas às vezes a criança é incontrolável, não dá pra saber que não sei o que, ela lida com as emoções. Beleza, realmente. Mas aí, você deu a chabasca na sua casa, você não vai me irritar na minha, tá bom? Aí é uma coisa que realmente eu não tenho nada a ver. Boa tarde. Ah, Bela, mas às vezes isso soa falta de empatia. Na hora de dar, ninguém me perguntou se seria bom botar mais uma criança no mundo. Então, eu realmente não tenho nada a ver com isso, tá bom? Quem quer ceder, ceda. Eu, dependendo da situação, cedo, dependendo muito da situação. Quem não quer ceder não tá errado em nada, não ceda. E assim o mundo vai se equilibrando e vivendo em paz. Graças a Deus, boa tarde. Eu não tenho pano, aí eu tô passando um papel toalha.
Não tinha uma renda extra no final, não? Ai! Lembra? Desculpa, vamos voltar rapidinho no início do vídeo? Ou não é essa querida, não? Qual que era o início do vídeo? Ah, já se perdeu. A querida que fez o vídeo original, que a Paloma respondeu, voltou. Ela está de volta, sim, a mais temida de todas. Renata. Paloma, vamos conversar? Vamos conversar, de verdade. Eu fui embora, Paloma. Eu não vou negar a você. Eu deixei de te seguir. Mas eu tô disposta a voltar a te seguir, Paloma. Mas a gente vai ter que conversar. Paloma, você disse no seu vídeo assim que eu estava indignada. E você também disse no seu vídeo que... Também achei um pouco de exagero, que ela não estava indignada, não. Eu não cedo... Que a criança chorou e eu não vou ceder o meu assento porque eu sou chata para... Você disse isso, Paloma. Então você não pode vir aqui agora e dizer que você tá distorcendo e que eu te entendi errado. Você entende? Paloma, você disse pra mim naquele vídeo que eu militei errado. Mas, na verdade, Paloma, foi você que militou errado. E de verdade, você poderia ter gravado um vídeo e dito assim, ó, desculpa, eu errei. Então eu acho que a gente tem que assumir as responsabilidades das coisas que a gente faz e reconhecer que a gente errou. Eu não militei errado, eu não estava indignada naquele meu vídeo, eu só coloquei o meu ponto de vista, como tantas vezes você faz. E sabe como eu cheguei a você? Naquele vídeo que você gravou contando a história do seu filho no colégio, que você foi lá, que você brigou, e apesar de eu não ser mãe... A gente também chegou na Paloma. Eu acho que metade do TikTok chegou na Paloma naquele vídeo. E eu não querer ser, e eu vou deixar assim, eu me solidarizei com você. E imaginei o quanto você pudesse estar cansada desse tipo de situação, e me solidarizei. E comecei a te seguir, e achei bacana você expor a sua opinião. Mas você, desse caso, errou, Paloma. E eu gostaria muito que você não distorcesse esse fato. Eu vou voltar a te seguir, Paloma, mas se você for se pronunciar de novo sobre... Nossa, mas nem... Deu unfollow, fez vídeo, disse que deu unfollow, falou que poderia até voltar, vamos conversar. Ela própria conversou, ela própria se resolveu, ela própria já seguiu de novo. Eu gosto assim, menina resolvida. Isso. Pelo menos, reconhece que quem militou errado foi você. Não, lacrou. Lacrou. Terminou da melhor forma, gente. Terminou da... Tá me dando um nervoso isso aqui. Terminou da melhor forma. Ela própria já se resolveu. Ela própria já fez as pazes, já voltou a seguir. E acabou. Eu amei. Meu último vídeo está na publi, gente. Vocês podem ir lá olhar? O vídeo, o último, você não pode dormir sem saber, porque vocês me enchem o saco pra fazer vídeo. Me enchem o saco pra fazer esse treco. Toda hora já tá há 2 meses assim. Beta, faz Você Não Pode Dormir Sem Saber. Faz Você Não Pode Dormir Sem Saber. Faz Você Não Pode Dormir Sem Saber. Aí eu faço, ninguém assiste. Entende o ódio? Entende, né? Então tá. Vai lá ver que tem, ó, publizinha linda. Linda, que dei meu sangue pra fazer. Beijo.